Olá, Centelha Divina! A gente está aqui iniciando, né, a nossa live com a nossa querida Carla Pontual. Carlinha, minha flor, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, meu anjo. Oi, minha flor, salve sua luz, salve sua força, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui nesse momento. Vai trazer para a gente hoje uma maravilhosa mensagem e ela tem preparado para a gente. Ela vai fazer uma. Quer contar, Carla? Eu vou deixar você contar. Tá? Talvez tenham poucas pessoas ainda aqui nos Sim, assistindo, sim. mas eu vou pedir aquelas pessoas que estão assistindo, que querem participar, que peguem uma fruta, pode ser qualquer alimento que vocês tenham que venham da Mãe Terra, uma frutinha seria melhor, porque é interessante que esse alimento ele seja ingerido no final do nosso trabalho. Uhum. Hoje eu estou aqui, pedi esse espaço à Gleide novamente, porque da última vez eu falei para vocês que eu estava adquirindo uma mesa radiônica de Mestre Pena Branca, e é um ser que eu tenho uma conexão muito linda, vou contar um pouco para vocês. Mas essa mesa foi inspirada, não por mim, por uma irmã, e essa mesa chegou na minha mão, e eu estou aqui para fazer com vocês o que eu prometi, né, ao grande Espírito, e de fazer uma cura em dois aspectos, fazer uma cura daquilo que cada um tem a necessidade de fazer nesse momento, pode ser uma cura física, emocional, psicológica, espiritual, e vamos fazer juntos, no final, um trabalho de prosperidade, que Perfeito. foi pedido pelo mestre Pena Branca. Então, eu estou aqui em nome dessa egrégora linda. O mestre Pena Branca, ele é um ser que se conectou comigo conscientemente há uns 5 anos, no meu aniversário de 50 anos. Fui fazer uma prece no jardim sobre as estrelas, ajoelhei na grama e apareceu uma entidade muito luminosa com um cocar branco que ia de um pé a outro. E eu entendi que era uma entidade assim indígena, né? Que era um ser indígena, obviamente pela roupa, aquela roupa meio americana ainda, sabe? Aquela roupa Uhum. completa, plena, assim, cheia de toda recortada assim. E eu ainda perguntei, né, para ter certeza, né, quem é, né? Quem é você? Ele falou, eu sou mestre Pena Branca. Isso, Que lindo. isso foi lindo. Isso tudo aconteceu porque eu estava trabalhando como socorrista, ficando nas madrugadas, acordada, e pessoas que precisavam de auxílio, de hospital, de estar se sentindo mal, obsessão, seja qual fosse o caso, eu ficava com meu telefone ligado e as pessoas ficavam me acessando. Então eu passava a madrugada de socorrista e eu tive assim a curiosidade de saber qual era o mestre que amparava isso tudo, né? Qual era a equipe? Claro que a gente tem, assim como eu, né, esse serzinho encarnado aqui na terceira dimensão, tão falho quanto qualquer outro, né, um grãozinho de areia, mas a gente Mas tem menor todo do um que o equipe farol das espiritual. nossas vidas. Perdão. Mas a gente também tem toda uma irmandade, né? Somos uma corrente de luz, então temos irmãos que são poucos considerados, porque as pessoas ficam muito focadas nos mestres, e nos isso e nos aquilo, né? Sempre muito alto, sempre muito É, distante. Mas eu vou dizer para vocês que na minha realidade espiritual, no meu aprendizado, na minha experiência, o que eu sinto é que os irmãos mais próximos, eles auxiliam a gente muito mais do que esses grandes mestres. Na uhum, prática, eu digo, sim. porque eles estão mais próximos, né? Então, a gente vai trabalhar com a equipe do mestre Pena Branca, a gente vai trabalhar com os caboclos que formam essa equipe Pena Branca, que são seres que viveram na Terra, conhecem a Mãe Terra, amam a Mãe Terra, têm muitas ferramentas de cura e eles estão disponibilizando essa cura de forma energética, etérica para todos. Então, todos os elementos que forem ativados hoje serão elementos que ficarão ativados nos campos daqueles que querem receber essa energia, né? Ninguém é assim, obrigado a acreditar, a confiar, a receber, mas aqueles que sentirem no seu coração
que isso é um trabalho de amor, de cura. Sejam bem-vindos, basta aceitar. E Com certeza. Com é isso. certeza. Mestre Pena Branca tem sempre boas mensagens edificantes para nos enviar. Inclusive, quando você estava descrevendo aqui o Mestre Pena Branca, numa inauguração que eu fui, né, em um consultório terapêutico em Zurigo das minhas amigas lá, no caminho, eu dirigindo, eu recebi a mesma visão que você teve dele, É, vestido assim com essa roupa ainda meio americana, com o cocar sim, branco, só que ele tinha o cavalo dele era enorme, né? Então, sim. foi a mesma visualização. Então, isso me transportou de volta para lá. Coisa mais linda que tem. Gratidão, gratidão, Carla. Conta pra gente, Carla, como funciona a mesa radiônica de Pena Branca? Nós temos alguns elementos na mesa, porque trabalhamos Uhum. com as energias dos elementais, trabalhamos com as Sim, energias dos reinos. Então, trabalhamos com o reino mineral, ativando os cristais, ativando as pedras. sim, Trabalhamos com a energia do som, através do tambor, do maracá, do chocalho. É uma outra ferramenta que quebra essa padrão de pensamento sim, repetitivo, obsessores. É, o som, pelo que eu entendi, é, a gente vai criando forma pensamento através daquilo que a gente pensa, que a gente sente, a gente vai criando, né? Criaturas, a gente vai ouvindo ideias de outras pessoas, vai somando, convidando essas ideias para morarem com a gente. Então, a gente vai criando um campo de energia viva. E muitas vezes ela é extremamente negativa, mas ela fica uhum, fechando o nosso campo para que a gente receba intuição, para que a gente receba novas ideias. É como se a gente ficasse certa de algumas coisas, ou na uhum, defensiva de algumas coisas. Então, a gente pode estar muito aprisionada num pensamento, numa crença, a gente está muito aprisionada na palavra de alguém. Hoje em dia, eu sinto que as pessoas estão muito perdidas, elas ouvem muitas pessoas, são muitas vozes, cada uma corre para um lado, e pessoas sendo desmascaradas, e pessoas sendo julgadas, e é um processo assim, de tipo, tão louco. E o que Pena Branca falou para mim é que o mestre, ele não está fora da gente. O que vocês podem esperar da voz de cada um é uma perspectiva do que está acontecendo. A visão real, total e absoluta numa mente 3D não vai acontecer. Na Terra não tem nenhum santo encarnado nesse momento. Não tem avatar, não tem santo encarnado nesse momento da Terra. Até onde vejo, não estou dizendo que é uma verdade também absoluta, mas uma uhum. perspectiva através daquilo que eu sinto, daquilo que os meus mentores me mostram. Então, todos estamos num processo de prova para passar para um período de experiência mais feliz, mais agradável, mais respeitosa, mais regenerada. Todos, mesmo alguns de nós estando um pouco já num estágio mais avançado, Sim. já são mais desapegados, já estão assim, já são mais meditativos, já vivem numa conexão em maior tempo do que a gente, que ainda tem que se dividir nos afazeres domésticos, no sistema, nos filhos, às vezes nos netos, às vezes, né, na vida que a gente criou. Então, o muito importante agora é a gente fazer essa conexão nossa com a nossa divina presença, com os nossos mestres, com os nossos mentores, porque enquanto a gente vivenciar aqui e a gente tiver a mente, que os psicólogos chamam de ego, que é esse computador que vai absorvendo informações desta vida aqui. Então, você nasce, lhe dão um nome, lhe dão um status social, lhe dão uma série de rótulos, e a partir dali você vai desenvolvendo o cérebro, acumulando informação. Isso não tem nada a ver com o espírito, isso não tem nada a ver com a mente cósmica, isso não tem nada a ver com a nossa real condição do ser.
Porque o cérebro vai dizer que nós somos uma pessoa, que nós precisamos nos adequar ao sistema, que nós precisamos ter determinadas coisas, ter mais do que ser, porque o cérebro diz que tudo é temporário, porque quando a gente desencarnar, o cérebro vai morrer. Ele vai virar proteína e ele vai reciclar. O cérebro não vai. E vai com a gente a nossa mente cósmica, que é o nosso sagrado masculino. Então, assim, esse nos acompanha. E é a partir daí que a gente toma consciência do quanto a gente fez mau uso do cérebro, né? Do quanto a gente foi guiada, na verdade, por um computador que deveria ser utilizado para realizar aquilo que a alma deseja. Porque a nossa alma, a nossa intuição, ela é nosso feminino sagrado. E a mente é o nosso masculino sagrado. Mas o cérebro é o masculino não sagrado. Então, cérebro e mente são coisas diferentes. Mente é uma espécie de consciência. E às vezes seu cérebro manda você fazer alguma coisa, mas a sua consciência fica, você não devia ter feito isso. Cuidado, não deve seguir esse caminho. Então, a gente entende quando são duas coisas diferentes. Sim. Quando a gente começa a se aprimorar, quando a gente começa a se perceber, intuir, a gente entende o que é que o nosso cérebro está comandando e o que é realmente a nossa mente cósmica divina que está nos orientando. Então, o que é que eu diria nesse momento? Conecte-se todos com o seu masculino sagrado e com o seu feminino sagrado. Para que você tenha a intuição verdadeira, tenha a luz da consciência e você possa realizar através do cérebro a melhor forma de você conquistar aquele objetivo ali. Então, assim, o cérebro, ele não deve ser nunca aquele que comanda. Ele deve ser aquele que te ajuda a planejar e executar aquilo que o seu divino pede. Então, se a gente se perder desse lugar, e é uma constante oração e vigilância, porque a todo momento o nosso cérebro, ele puxa a gente. Ainda mais quando a gente está num aplicativo qualquer, quando a gente está na internet, que a gente vai ouvindo coisas, isso aí, né, o nosso cérebro vai acumulando informação, algumas a gente rejeita, algumas a gente aceita, toma como verdade absoluta, e aí, de repente, a gente se decepciona com o autor daquela verdade, ou com aquele direcionamento. Então, eu sinto, quando eu abri o jogo hoje para vocês, eu sempre me apoio nas entidades, nos nossos mentores, nossos mestres. Fiquem seguros que toda vez que eu vou fazer um trabalho desse, eu fico em jejum umas 12, 14 horas. A última vez que me alimentei foi ontem, às 9 da noite, eu acho. Então, já faz um tempo. Eu ativei todas as ferramentas divinas, vou continuar falando da mesa. Mas a primeira carta que sai para vocês, do baralho indígena, que eu gosto muito, as cartas do Caminho Sagrado, foi a energia do Ryoka. E a energia do Ryoka, ele me fala sobre um desequilíbrio emocional. E eu perguntei para o coletivo. É claro que isso não vai pegar todo mundo, mas eu imagino que nesse momento de transição planetária, nesse momento de tantos conflitos no mundo, tantos conflitos no astral, eu acredito que a maioria de nós está nesse espaço aqui, sim. de alguma forma, tendo que equilibrar as emoções, né? De alguma forma, tendo que olhar para dentro, porque às vezes a gente fica com medo e o medo paralisa. Então, essa carta, ela também pode falar de medo, ela pode falar de depressão, ela pode falar de síndrome do pânico, ela pode falar de todos os bloqueios psicológicos que a gente tem, né? E que a gente vai tendo notícias e a gente vai ali se abalando também, né? O que a gente não tinha, a gente começa a ter de informação. Então, assim, essa mesa, ela veio justamente para que a gente trabalhe com essa frequência, porque, como diz o nosso irmão Tesla, para que a gente entenda o universo e entenda a si mesmo, a gente precisa entender sobre onda e frequência e energia, porque é isso que nós somos em essência. Então, é como se o nosso corpo, os nossos órgãos, eles fossem uma grande orquestra, super afinada pela divina criação. Mas os nossos pensamentos, sentimentos e ações
eles desafinam essa orquestra. Então, cada vibração que a gente escuta em palavra, que a gente vê numa imagem, tudo isso é energia, vibração e onda. Tudo isso vai terminar encontrando com a nossa vibração e com a nossa onda. Então, o som do tambor, voltando para a mesa, a explicação da mesa, o som do tambor, do maracá, do chocalho, são sons que harmonizam divinamente, frequencialmente, essa frequência que ficou no seu campo, né? E música, por exemplo, o grito, som é uma coisa que a gente não pode evitar. Quem tem o ouvido, quem escuta, né? Quem tem um ouvido saudável, escuta, percebe que o som é uma coisa que você não evita. Você escuta uma música ruim, você fecha até assim, né? Abaixa até a cabeça. Eu não sei se eu sou muito sensível a som, eu sempre sempre preferi o silêncio, porque o som me incomodava bastante. E determinadas frequências, assim, determinadas músicas, atualmente, hoje em dia, eu sinto impossibilidade de escutar qualquer tipo de coisa eletrônica, e dessa época do agora me perturba muito, mas a gente não consegue evitar. Se liga um som, um rádio, uma TV, um comercial que entra no meio da nossa live, qualquer coisa, a gente escuta aquilo ali, e aquilo faz mal vibrar. A gente tem que entender também que nosso corpo é 90% de água. Então, vocês já viram a célula da água, quando você joga amor nessa célula, a geometria sagrada que ela faz? Tem na internet, para quem tiver curiosidade. Assim Sim. como tem a gota de água, se você xinga a gota de água, se você bota energia negativa, eu não gosto de você, você é feia, você é isso e aquilo. Gente, a geometria sagrada não é uma geometria, é um monstro. Então, vamos entender tudo isso. Então, para que essa mesa veio? Para auxiliar as pessoas a desbloquear esse campo que está constante. Tem pessoas que estão tranquilas, estão meditando, estão fazendo sua caminhada, que estão conseguindo fazer a coisa tranquila. E tem pessoas que, mesmo a gente trazendo consciência nas lives, porque a gente chega aqui e derrama, né, gente, um monte de coisa, né? Façam isso, façam aquilo, façam nananã, como se, né, ajuda muito, mas não tira a gente desse processo tenso, não tira. É preciso uma constância na observação de tudo, na limpeza do campo. Então, assim, pessoas que moram em apartamentos, Pena Branca pensou muito nisso, em pessoas que moram em prédios, pessoas que moram em apartamentos, pessoas que têm um zumbido constante, seja de um vizinho, seja do próprio bairro, ser barulhento, né, em situações onde a pessoa ela não consegue escutar o som sagrado do universo, como eu consigo, porque eu moro na mata, como você consegue, né, minha flor, você mora aí num bosque lindo, né, numa montanha incrível. Então, para a gente é mais fácil fazer essas práticas. Isso nem quer dizer que a nossa vida seja 100% equilibrada, porque não é, né? Não é. Às vezes fica equilibrada, bem legal por um tempo e tudo, fica. Mas o universo vai trazendo desafios, a vida é viva, ela vai trazendo circunstâncias, porque eu já falei para vocês aqui que o meu olhar é que a vida é uma escola da alma. Então, muitas vezes a gente chega e a gente quer realizar coisas que o sistema 3D, a mente que foi colocada um monte de informação, ela quer objetivos do ter, mas isso é um objetivo temporário. O objetivo maior é o objetivo divino, porque é o eterno, é o objetivo do ser. Então, nós podemos fazer tudo o que nós queremos para prosperar? Sim. O presente de hoje à noite vai ser um ritual de prosperidade e abundância para todos. Então, prepare a sua fruta. Eu peguei uma uvinha que estava ali, assim, do tipo mais fácil, assim, de digerir, mas pode ser qualquer fruta. Se a pessoa não tiver frutinha, tipo nenhuma, eu não tenho nenhuma frutinha, tá bom. Se você tiver uma bolachinha em casa, porque também é feita com trigo, também vem da terra, né? Se você tiver algo que não for assim, do tipo 100% químico, tipo, até tossir, alguma coisa que seja mais natural,
né, que tem algum componente da natureza que auxilia nisso. Se a pessoa não tiver nada, pega um copo de água, porque a água também é o elemento que a gente também vai trabalhar. Então, assim, é possível para todos, né? Porque a abundância e a prosperidade é um direito nosso. Mas a gente tem que entender que não é só botar a mão na cintura e gritar aos céus e reclamar, porque está vivendo alguma escassez em alguma coisa. A gente, assim, né, eu fui muito amada e muito mimada também. Era muito amor, era muito mimo, era muita coisa. Então, assim, para eu entender o que é a verdadeira prosperidade e como alcança ela, demorou. Eu resisti bastante. Eu tentei vários atalhos, mas eu vou dizer para vocês que não. Os atalhos levam a gente a algumas vezes riqueza temporária, alguma coisa, mas riqueza não é prosperidade. Não. Prosperidade, abundância é um espaço, é uma frequência aonde os aspectos da sua vida entram em harmonia. Você tem saúde, você tem abundância de alimentos, você tem dinheiro, que é uma energia da Terra e é uma energia neutra, ela não é nem sagrada, nem endemoniada, ela é uma energia para que a gente troque, né? De alguma forma, não dá mais para a gente ficar carregando sacos de cebola para trocar com o vizinho ou uma vaca, então a gente precisa utilizar essa energia. Então, assim, não tem nada de mais falar de dinheiro e querer dinheiro. Inclusive, vocês podem pedir dinheiro nessa, né, nesse ritual que a gente vai fazer, porque às vezes é a energia que a gente está necessitando mesmo, né? Mas prosperidade e abundância, ela é mais ampla. Ela é no todo da nossa vida. Ela não é só a gente tendo números numa conta. É a gente tendo esse amparo, porque quando a gente é abundante de verdade, a gente é amor de verdade. A gente é gratidão de verdade. Então, a gente vai fazer um trabalho bem lindo da chave para girar a chave para a prosperidade. E a prosperidade de cada um virá através o medidor vai ser a verdadeira gratidão que você vai colocar no momento do trabalho. Porque a gratidão é a chave da abundância e da prosperidade. Ela não é uma palavra. Ah, eu sou grata por isso, para aquele, no fundo, está invejando alguma coisa de alguém, está querendo um objeto que não tem, está na escassez. Não está na gratidão. Então, a gente vai chegar através da egrégora, de Mestre Pena Branca, de todos os caboclos que estão aqui na mesa. A gente tem a presença da cabocla Jurema, que é uma linda cabocla, Eita, que uma guerreira lindo. muito forte. A gente tem a presença do Tupinambá, a gente tem seu Arranca-Toco, a gente tem seu Araribóia, a gente tem seu Cobra Coral, que é um caboclo muito forte. Ele se apresentou e ele veio para fazer cura de obsessão em vocês, em quem esteja precisando de obsessão, entendendo que as obsessões, elas são 90% auto-obsessão, né? Quem acha que Uhum. está magiado, que alguém jogou uma magia, que alguém Que fez um nada. encanto, que fez nananã, é 10%. 90% a praga está na família, da ancestralidade, e é auto-obsessiva. Então, o seu Cobra Coral, ele vem fazendo isso. A gente tem seu Arranca-Toco também, que é um caboclo incrível, com a egrégora maravilhosa, tirando dos nossos caminhos os tocos que podem fazer a gente tropeçar, machucar o pé. Você imagina um terreno onde a pessoa não limpa e é cheio de pedaços de toco, pedaços de Uhum. árvore, de desafios e tudo, a pessoa vai caminhar, ela vai se machucar, né? Então, a egrégora do seu arranca-toco, do caboclo arranca-toco, é retirar os obstáculos do caminho, aqueles que são colocados Amém. maldosamente. Uhum. Vamos Amém. entender que existem desafios que nós precisamos passar, mas também existe uma egrégora negativa que fica nos envolvendo
e nos influenciando negativamente, colocando uma culpa, colocando um monte de sentimento, um monte de memória negativa de holograma que não são reais, que às vezes impedem a gente de fazer alguma coisa, de confiar na gente mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Liberar o karma pessoal de cada um, é cada um com a fonte criadora de toda a vida. Não acreditem em nenhum intermediário que possa fazer isso por vocês. O que a gente pode fazer é pedir a fonte criadora de toda a vida, né? Mas a gente pede, não quer dizer que o nosso pedido vai ser aceito porque somos nós que pedimos, não. Essas questões maiores eu jogo na mão do grande espírito, Pai, Mãe, Criador de toda a vida, mas nós podemos aliviar psicologicamente, aliviar no campo físico, emocional, psicológico, espiritual, essa nuvem energética que está sendo colocada sobre nós e que muitas vezes a gente absorve simplesmente abrindo algum link de live, de série, a gente já conversou tanto sobre isso, né? Tantos irmãos vêm aqui, né? Cautela no que ouve, cautela no que vê, e a gente fica insistentemente nisso, é chato, gente, desculpa, parece uma coisa repetitiva, mas a gente está filtrando aquilo que a gente está vendo. Vamos ser assim, tipo, bem sincero. Depois de tudo que a gente já escutou dos nossos irmãos, tem alguma coisa que a gente realmente está fazendo na nossa prática do dia a dia para mudar a nossa rotina? Carla, tu está confirmando o vídeo que eu postei, que eu fiz hoje, logo de manhã. Eu tive esse mesmo pressentimento e caminhando aqui, né, perto aqui da minha casa, aqui eu falei assim, gente, eu tenho que falar sobre isso. E agora você está aqui confirmando. É, Que a porque gente fala a mesma coisa. a questão é que assim muita gente se gaba por ter sabedoria, muitos Uhum. livros, muitas coisas na parede, muitos cursos, e eu recebi vários, eu nem sei como é que chama aquilo, eu nunca fiz um, mas que você recebe aquele diploma, né, aquele papel, aquelas coisas, mas quem não sabe de nada e está praticando, está melhor do que a gente. É verdade. Porque eu falei assim também, né? Porque será que a gente está vivendo, sentindo o que nós estamos ouvindo? Ou a gente só está ouvindo e. Porque é diferente você ouvir com o ouvido e ouvir e sentir com a sua emoção, com a sua alma. É diferente. Não é? Quando a gente ouve com a alma, ouve com o coração, com a emoção, porque quem ouve, na verdade, não é o coração, é a emoção, né? Sim, Então, tudo se transforma. O caminho flui, flui, sim, né? Porque algumas pessoas mandaram-se mensagem. Ah, mas sempre as mesmas mensagens, sempre o mesmo, né, as mesmas coisas. É por quê? Porque ainda não ouviu da maneira que tinha que ouvir, né? sim, sim. Todo mundo quer uma notícia nova, mas se não faz a primeira lição, não vai ter. A gente está lidando com a espiritualidade. Espiritualidade não é um espaço corrompível. Ah, eu pago, ah, eu compro, ah, é o meu nome, né? Eu sou fulano. A espiritualidade, você é uma centelha divina, Uhum. mas o vírus que te mata também é. Então, assim, pela visão da espiritualidade, não existe essa importância que nós nos damos. Então, a gente tem que praticar. O que é que uma mãe faz com o filho em relação a escovar os dentes? O meu tem 18 anos. Eu falo todo dia. São 18 anos. Sempre lembro que não custa. Já pegou o hábito, mas até pegar e sentir que está sendo responsável por isso, porque Incrível. qual é o propósito? É se responsabilizar. Uhum. Então, assim, por que que a gente não avança? Porque a gente não quer se responsabilizar. A gente quer fazer o que a gente faz e que apareça uma ferramenta, que apareça Jesus, que apareça alguém e que faça, e que resgate, e que tire.
enquanto a gente tem que entender aquilo que já foi dito muitas vezes, que a realidade que você vivencia fora de você é reflexo da realidade interna. Então, Uhum. não tem um passe de mágica. Não tem como alguém chegar e levar você para um lugar interno que você não é. Então, se quinta dimensão é um lugar amoroso e você não é uma pessoa amorosa, como é que um ser divino vai jogar você num espaço lá? Não dá? Não dá. Então, a gente tem que entender que eu citei o exemplo do meu filho, mas assim, todo dia, por exemplo, eu me policio para beber água, porque eu bebo Uhum. muito pouca água. Então, todo dia eu repito para mim mesmo, todo dia eu pego uma garrafinha e vou. Por quê? Porque eu sei que isso precisa se tornar um hábito na minha vida e cada vez mais, porque o nosso corpo precisa disso. Então, assim, às vezes são pequenas coisas e vocês não têm noção de como pequenas coisas fazem uma diferença enorme. Eu acho que eu já comentei aqui que eu fiz uma semana de jejum, né, orientada por um iluminado, né, durante uma semana. Meu avô é médico, ele tirava minha pressão 2 vezes por dia. Fui super assessorada nesse jejum, mas eu passei 7 dias só bebendo água. E eu vou falar para vocês que eu nunca expandi tanto, nunca tive tanta conexão quanto eu tive nesse período do jejum da toxina, porque o nosso alimento tem toxina, mesmo que seja bom, que seja isso, que seja aquilo. Na Suíça, você talvez tenha acesso a alimentos melhores. O alimento no Brasil, ele está muito poluído. O Brasil é um dos países que mais usam agrotóxico na sua alimentação. Então, assim, é muito importante que a gente busque realmente, assim, evitar determinadas coisas, porque se a gente quer alcançar determinadas frequências, a gente, na poluição dos alimentos, a gente não consegue. E eu entendi isso no meu corpo. Eu consegui isso na prática. Por isso que as pessoas que meditam e têm essas canalizações e tudo, são pessoas que elas têm uma alimentação mais regrada, Uhum. sim. Uhum. Elas Tu têm fal... cuidado com isso. Sim, tu falou que fez uma semana, né? Gente, às vezes eu faço de 24 horas. Eu já sinto uma diferença enorme. E É, agora eu sei, por exemplo, se hoje eu comi um pouquinho a mais, eu sinto que amanhã eu tenho que ficar boas horas, né, sem comer nada. 24 horas eu fico. Uma semana eu ainda não cheguei a fazer, mas quem sabe um dia, né? Porque sim, é outra sensação. Você se sente mais conectada, mais leve, tudo flui sim, mais, sabe? O corpo perde líquido, aquele líquido que tá. Não é que perde o líquido para você ficar doente, não. Tem um líquido que fica por causa dos alimentos, né? Então, acaba que você se sente mais leve, mais conectada. É incrível a sensação. eu não Incrível. perdi peso. Eu não perdi peso. Se foi alguma coisa, foi assim, do tipo, o organismo retendo um pouco de líquido, um pouco de água, mas não chegou assim a tipo nem 1 quilo. E eu fazia hidroginástica 2 vezes por semana, eu não parei minhas Uhum, atividades. Eu uhum. aprendi a me alimentar com o prana, como ele me ensinou, para que abastecesse o meu corpo durante aquele período. Então, foram Uau, alguns processos juntos para que a gente pudesse fazer, né? Eu queria dizer para vocês também que para fazer essa mesa, eu já estou me preparando há 9 meses, como se fosse, né, uma gravidez. Então, que lindo. nesses 9 meses, eu fiz muita conexão com a Jurema, fiz muita conexão com a medicina sagrada da Ayahuasca, com os rituais do cachimbo, com os rituais do chocalho, do maracá, com os rituais de tambor, os rituais de cacau. Então, foi um preparo, assim, do tipo é, muito amoroso, muito intenso, porque isso é outra coisa, amores. Nada acontece na espiritualidade da noite para o dia. Não. Você não dorme uma coisa e acorda outra, a não ser que aconteça um processo de EQM, um processo de walk-in, Ok. mas naturalmente
o processo de evolução ele é lento. Você vai fazendo determinados trabalhos, e aqueles trabalhos vão modificando o seu campo, acelerando a sua velocidade, né, energética, elétrica, você fica mais rápido, porque nós somos essa frequência, então quando nós vibramos no medo, na angústia, na frustração, nesses sentimentos ruins que a gente já sabe, a frequência é 30 Hz, 30 Hz é muito lento. E quando a gente começa a modificar a alimentação, fazer jejum, meditar, isso e aquilo, a nossa frequência vai naturalmente entrando num ritmo mais acelerado. E é a partir da aceleração desse ritmo, que é a frequência do amor, a frequência da alegria, a frequência da gratidão. Isso é de 490 Hz para cima, 432 para cima. Então, você vê, você estava em 30, frustrado com alguma coisa, e de repente você está, me ajude, quem sabe aí a frequência da alegria, eu não sei, do Peraí, amor, eu vou pegar. a cor é 432, de qualquer forma você dá um salto quântico. Se você entrar na coragem, a coragem parece que já é 50 ou 60. Então, a gente vai ativando esse campo e a gente vai calmamente, porque se acontecesse algo que fosse, tipo, cai um raio na cabeça e a pessoa muda, a gente ia enlouquecer. Às É. vezes, lento, o processo já é meio enlouquecedor, né, não, minha flor? Diga aí. Uhum. Tem horas que a gente não sabe mais nem para onde vai, alguma coisa que a gente vivenciou lá atrás, que a gente não entendeu ainda, e que É verdade. de repente faz plim, né? Eu brinco com meus filhos aqui, pão, padaria, né? A gente faz essa relação, faz assim, tinho, tico e teco se unem, e uma coisa assim que você passou anos para você descobrir. Foi, Anos para poder entender. E outra, parece que algumas coisas começam a ficar assim pra gente. É como se você já não sabe, será que eu sonhei isso ou aconteceu de verdade? Né? Porque começa a ter tanta similação, como se chama? Simulação. Similação. Não, Simulação. assumilha. Ah, Tanta é, semelhança. Achei. semelhança. Tanta semelhança, né? Quando você Sim. tem uma projeção de quando você está aqui, que você já não Ah, consegue sim. mais distinguir uma projeção da realidade. Não, tem horas que você não sabe nem se você está muito louca, porque a realidade que se mostra é uma realidade tão incrível, esse universo paralelo, né, que, vamos dizer assim, nos criou e nos projetou para cá. Esse universo paralelo, ele é tão incrível. Uhum. Eu já passei por situações assim, tipo, tão incríveis, experiências com o mestre Saint Germain, com a chama violeta, experiências com o mestre Pena Branca. Eu atendi uma pessoa que me parou na rua e eu falei da conexão com o mestre Pena Branca, e a pessoa falou assim: "Me ajuda, que eu tô com um sangramento assim já faz um ano. Tinha um sangramento pelo reto, já fazia um ano. E aí eu cheguei, conectei com o Pena Branca, fiz um pedido bem grande, acionei a egrégora toda. Gente, não fui eu, e eu tenho total consciência disso. A minha parte foi pedir a Pena Branca com todo amor, se meu irmão merecesse, que ele ficasse melhor, né? Eu pedi melhor, eu não pedi nem curado, porque eu achei que o processo era tão complexo. Minha florzinha passou uma semana, esse homem me encontrou na rua, ajoelhando na rua, dizendo que ele tinha ficado bom, não sangrava mais. É, Então, a fé dele curou ele. a fé, o merecimento, a Sim, conexão que ele também tem com essas egrégoras, ele também é uma pessoa linda, um a artesão. sua também. Muitas vezes a gente processa coisas, a gente escolhe processar coisas no nosso corpo Sim. físico, a gente tem que entender, Mestre Pena Branca me fala, que todo o nosso desequilíbrio físico, ele já está no campo de luz, no campo Uhum. etérico, vamos dizer assim, no campo espiritual. A cura que nós fazemos é nesse campo espiritual. Se a pessoa está pronta para receber a cura no campo espiritual, ela reverbera 100% no campo físico. Tem coisas que precisam ser retiradas. Por exemplo, a pessoa tem um tumor. Não necessariamente a pessoa se cura, mas ela consegue retirar aquilo e o campo em volta fica protegido para que nada volte e a pessoa fica curada.
Então, assim, não vamos entender que todo o processo é só sutil, vamos ser sempre racionais, vamos ser sempre, nessa hora, sim, utilizar a mente racional, né, o cérebro, raciocinar, pensar, procurar pessoas. Se a gente está nessa energia aqui e a gente precisa de um psicólogo, vamos procurar um psicólogo. Precisamos para harmonizar. O que é que eu preciso? É de um terapeuta, é de uma dança. O Heiroka fala muito de dança, ele fala muito de cura através da música, através do som, porque nós somos, em essência, na verdade, som que formou a luz através da vibração, que formou a forma. Então, nós Uhum. somos som, luz e forma. O som é uma ótima maneira. Olha que carta linda que apareceu aqui na mesa. O tambor, tambor sagrado, que é uma das ferramentas que nós vamos utilizar hoje também. Então, Foi bom você, desculpa, Carla, foi bom você tocar na música, porque realmente eu queria chamar a atenção do pessoal, né? A música da entrada, gente, do videoclipe que eu fiz aqui para a entrada, eu vou colocar ela no final também, porque foi depois que eu estou passando, né? Eu sinto muito a influência da lua, e a lua tá crescente. Quando tá logo no início da lua crescente, eu fico louca, né? Louca, varrida, tipo, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Né? Fica assim, meia aérea. Não é que eu tenho, que eu fique depressiva, não, isso não. Mas eu fico assim meia perdida no espaço, perdida no universo, até que a lua dá um sinal no céu e aí hoje de manhã eu senti põe essa música. Quando eu coloquei essa música, a minha energia se transformou da sim, água para o vinho, gente. sim. Então, ouçam depois, fiquem aqui com a gente até o final, porque eu vou colocar essa música novamente e vocês permitam-se, deixe fluir, né? Deixa fluir. É Sim, isso, Carlinhos. a gente pode colocar a música na hora do trabalho, porque o som ajuda muito a todo o processo acontecer. Então, eu Uhum, vou ativar aqui alguns campos e eu queria, se vocês, né, sentirem no coração de vocês, compartilharem um pouco, talvez com uma palavra, algum aspecto que vocês queiram cura, porque sempre que isso. termina a live, eu assisto tudo, eu vejo o chat, eu vejo tudo, tudo que foi comentado, todas as perguntas, e eu posso, se vocês deixarem alguma coisa, eu posso ativar em cada um que deixe especificamente o campo, para não ter que fazer o trabalho de procura, de eu ter que fazer Uhum, só o trabalho de isso, manifestação. Então, isso. assim, deixem aquilo que vocês precisam. Quero, por exemplo, assim, saúde, dinheiro, pode ser palavra pequena. Não tenho, Sim, assim, restrição. Eu preciso de um trabalho, preciso vender meu apartamento, eu preciso, sei lá, de uma cirurgia para um parente. O que vocês sentirem que vocês precisam, que a gente sim, possa te ajudar, que essa egrégora de Mestre isso. Pena Branca, dos caboclos, né, para vocês que estão aqui, porque eles falam, olha, vocês estão, mesmo que vocês estejam no momento, vocês, eu digo, vocês humanos, ele falando para mim, né, me incluindo, mesmo que vocês estejam no momento de necessidade de equilibrar o emocional sempre, ter sempre alguma circunstância acontecendo para que haja esse desequilíbrio, algum pensamento, alguma circunstância, alguma informação que vem. Vocês que estão focando no amor e na luz, vocês que estão focando no aprendizado de vocês, vocês estão muito Amém, protegidos amém. pelo céu e pela terra. Então, confiem, muita coisa vai acontecer, muita gente está preocupada, mas aquele que tiver o seu lugar sagrado é o seu coração, é a sua consciência e a sua fé de que você está buscando a sua verdade, de que você está olhando para você mesmo, de que você está buscando a sua cura, de que você está criando esse espaço interno aonde você não interfere na vida dos outros, nem com a palavra, nem com a sugestão, nem com o pensamento negativo,
e assim também você não deixa que ninguém assim perturbe o seu ambiente, que essa troca seja sempre uma troca amorosa, de bons pensamentos e de bons sentimentos. Energia 44, energia mestre, energia pedindo para que cada um honre o seu espaço sagrado, o seu espaço sagrado é o seu templo. Então, honrem o seu templo em tudo, filtrando o pensamento, o sentimento, filtrando coisas que a gente ouve, que a gente vê, se conectando com amigos espirituais, fazendo essa conexão. Não precisa ter uma oração específica, não precisa ser ninguém especial energeticamente, como as pessoas se consideram. Uma conexão com o divino. É daqui de dentro, é simples. Pode chamar de pai, mãe, pode chamar de criador, pode chamar de energia, tá tudo bem. A fonte criadora de toda a vida, ela não tem, a gente tem sempre um aspecto muito humano de tudo. Então a gente acha assim, tipo, somos todos irmãos, papai, mamãe. A gente tem essa necessidade, né? Então, enquanto a gente tiver essa necessidade infantil de representar pais, irmãos e irmãos, isso e aquilo para se apoiar de alguma forma, tá tudo bem também, né? Mas, na verdade, nós somos uma